Em 2025, a FIEC completa 75 anos, uma instituição que hoje vai muito além dos interesses da indústria, muito além de uma bolha circunscrita às empresas que fabricam a manufatura. A FIEC tem braços e esses braços são em forma de atendimento à população, seja na educação, seja no lazer também. Eu estou falando de SESI e SENAI, dentre outros braços. E para conversar conosco no programa do Anuário de hoje, a gente conversa com o homem que toca SESI e SENAI, Paulo André Holanda. O programa do Anuário já está no ar. Paulo André de Castro Holanda, engenheiro civil formado pelo UFC, é de Fortaleza, tem um papel determinante hoje dentro do trabalho da FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará. FIEC que chegou a 75 anos, com uma dimensão muito maior do que já tivera. A pandemia, que foi um momento trágico para a humanidade, não só para o Brasil, não só para o Ceará, teve a FIEC como determinante, por exemplo, na criação do capacete Elmo, dentre outras ações, uma ação social. E os braços da FIEC aparecem de forma muito forte, muito pronunciada no trabalho do SESI e do SENAI. E quem toca SESI e SENAI é o Paulo André Holanda, que está comigo aqui no estúdio. Paulo André, bem-vindo. Meu amigo Jocélio, é um prazer estar hoje aqui no Grupo de Comunicação Povo, para a gente conversar um pouquinho sobre temas tão importantes, né? Dos 75 anos da FIEC e o papel das casas SESI e SENAI nesse contexto. Muito bem, como eu falei na abertura, né, a FIEC hoje é muito mais do que a própria indústria. Além da força política, embora o PIB do Ceará seja muito comércio e serviço, mas o peso da FIEC acontece, né, por esses braços. O Sistema S como um todo tem esse papel. Eu queria que você falasse sobre o braço SESI. Eu estou falando do braço de social, trabalho social. Eu sei que a FIEC tem focado muito em educação. Esse braço educacional ainda é restrito à indústria? Como é que ele é tocado hoje? Jocélio, é uma pergunta assim, super importante, porque dentro do nosso planejamento estratégico, um dos pilares mais importantes da gestão do nosso presidente Ricardo Cavalcante e da sua diretoria é que a gente tenha uma educação tanto profissional, educação profissionalizante, como também estamos investindo muito na educação básica, que é educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o novo ensino médio. O novo ensino médio no foco do ensino profissionalizante, né, técnico profissionalizante. Então, para você ter uma ideia, esses últimos 5 anos, né, na gestão do presidente Ricardo, nós tínhamos aproximadamente 950 alunos do ensino médio matriculados. Hoje nós já passamos de 6.500 alunos matriculados em 6 escolas. Antigamente nós só tínhamos 2. E o mais importante é que nós estamos fazendo com qualidade, né? O que é fazendo com qualidade? São escolas de referência. São escolas com a metodologia testadas, mas metodologias com parcerias com outras instituições como a Google, como a Microsoft, como a Lego, nessa pauta importante da robótica, que a Lego é um parceiro nosso também. As escolas do SESI é bilíngue, então, além das aulas normais, né, dentro da sala de aula do inglês, mas ainda tem no contraturno, os alunos podem escolher o inglês ou o espanhol. Então, o aluno também sai com uma outra língua que é importante, né, nesse mundo moderno, globalizado, é importante. Então, nós temos também a metodologia STEAM, que é aquela metodologia importante onde a gente aborda a ciência, a matemática, a arte, natureza, física, enfim, engenharias. Então, além disso, nós temos também, junto com o SEBRAE, eu estou falando das escolas do SESI, Tá. Junto com o SEBRAE nós temos uma parceria para que a gente ensine aqueles alunos a pauta do empreendedorismo, né, que é super importante porque quando o aluno sai, normalmente como eles estão dentro também, podem escolher no novo ensino médio um eixo profissionalizante, seja na área da energia, seja na área de rede, automotivo, pauta que você gosta, eles podem também ou ser empregados ou montar seu próprio negócio, empreender. Então, a gente tem realmente um ensino diferenciado, um ensino que também a gente pode preparar para o Enem, né? Então, tem essas vertentes, ou sai direto para a indústria, ou sai para empreender, ou então vai fazer o Enem para alguma profissão. Mas traduzindo, se eu entendi o formato,
o chamado ensino integral que o Estado oferece, vocês já fazem dentro da estrutura do SESI? A gente faz, tem todas as nossas 6 escolas, né? Tem em Sobral, Juazeiro, nós temos na Barra do Ceará, nós temos em Maracanaú, no centro e na Parangaba. Então, e agora estamos construindo já numa fase de 50% praticamente as obras lá em Maracanaú, da nova escola também do SESI em Maracanaú, que é junto também com o Senai por conta do eixo profissionalizante, que a gente chama do técnico profissionalizante. Então, hoje, como eu falei, mais de 6.500 alunos matriculados e vamos chegar, iniciando o ano de 2026, com aproximadamente aí 7.800 alunos. E a propósito disso, você fala de um eixo, quer dizer, faz sentido, há um sentido entre o que vocês trabalham fora do horário do conteúdo normal e o entorno que é produzido? Por exemplo, você falou Maracanaú, Juazeiro, tem conexão entre o que é produzido na região e a escola, é isso? Pergunta importante. Esse diagnóstico, cada cidade, cada município, ou até nos bairros, eles têm uma característica. Então, existe um diagnóstico que é feito para saber qual é o segmento industrial, porque nós somos indústria, né? Qual o segmento industrial que é propício. Assim, por exemplo, está uma pauta muito importante e que tem mercado é a área das energias, né? Alimentos, toda essa pauta de TI, sistemas, enfim. Então, a gente trabalha com 20 segmentos industriais diferentes e naquela escola, o aluno pode escolher normalmente dois segmentos. Então, aí é onde entra o quê? O Senai, porque o Senai ele é eminentemente técnico e prático. Então, aquele aluno sai da sala de aula e vai também para os laboratórios, para as aulas práticas. Então, a gente precisa resgatar, existe uma lacuna muito forte aqui no Brasil e também no nosso estado. Estamos melhorando, mas ainda não estamos nos índices importantes de país desenvolvido. Um país desenvolvido, normalmente, são dois técnicos, dois profissionais de nível técnico e para nível superior. Aqui no Brasil, são 4 superiores e um técnico. Então, quer dizer, tem muitas indústrias procurando técnicos, procurando pessoas qualificadas, mas que, para esse novo mundo tecnológico que exige muito conhecimento e não encontra, né? Às vezes está importando pessoas de outros estados, ou às vezes de outro país, para ocupar um cargo ou uma profissão que a gente pode ofertar aqui do nosso estado. Vou dar aqui um exemplo. A CSP, na época, que hoje é a ArcelorMittal, quando ela foi implantar, tiveram aqui, nada contra, mas é bom citar, tiveram mais de 4.000 coreanos aqui trabalhando na CSP. Aí ficava aquela turma, os cearenses olhando, querendo trabalhar, mas não tinha qualificação. Aí entrou naquela época o Senai, qualificamos quase 2.000 alunos para entrar no mercado de trabalho e todos esses alunos foram contratados naquela época. Isso aí fez uma diferença muito grande, porque era um curso de qualificação profissional, aquele está na CBO, no Código Brasileiro de Ocupação. Então, a gente preparou aquela turma para o trabalho. Então, e aí foi absorvido pelo aquele segmento metal mecânico, por exemplo. Tá. Ou seja, a gente está falando de um ponto bem complexo, que é um fetiche, eu vou chamar de fetiche, mas é um projeto de vida de formar, de o país ter mais graduados, mais bacharéis. No entanto, o mercado pede o nível técnico. E esse profissional de nível técnico, ele vai ter provavelmente mais oportunidade que o nível superior em algumas circunstâncias. Você está falando isso? Com certeza. Esse diagnóstico que foi feito pela CNI, ele estratificou em todo o país, que é chamado o Mapa Industrial do Trabalho. Então, em 2 anos, a Confederação Nacional da Indústria faz essa pesquisa, que é feita, salvo engano, acho que é pelo IBOP. Ele faz para todo o Brasil, inclusive para todos os estados e também para algumas regiões, alguns municípios daquele estado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É apontado claramente a necessidade das indústrias em ter mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Há uma falta, há uma lacuna. Agora, é uma pauta grande aí no Brasil dessa questão de estar faltando mão de obra qualificada, e aí
sem entrar aí na questão política, se é a Bolsa Família ou não, a gente tem que enfrentar essa situação. E uma das maneiras de enfrentar essa situação é a gente fornecer, ofertar mão de obra, quer dizer, ofertar cursos, mas com diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a gente identificar quais os cursos que têm aderência com o mercado de trabalho que está aí sendo apresentado. Então, essa é a nossa função. Hoje, por exemplo, quando você define o cardápio de curso, vocês já consideram isso. Você citou o caso da siderúrgica no PECEM. No PECEM havia uma estrutura grande do Estado que nunca foi operada, até que um tempo, né, há um tempo, esse lugar virou um centro de formação, um centro técnico lá no PECEM. A presença de vocês no PECEM hoje é conectada com todas as empresas da ZPE, que não são tantas, mas no complexo todo, está conectado de que forma? Bom, tem ali no CIP, né, que é o Complexo Industrial do Porto do PECEM, existe a ESIP, que é a Associação do Complexo Industrial do Porto do PECEM. Todas as empresas que estão lá. Todas as empresas, se eu não me engano, são 94 empresas, tanto industriais como de logística, como também de serviço. E o SESI e o SENAI têm assento no conselho e todo mês é apresentado os portfólios das empresas, seja do Instituto Federal, que está lá dentro, o SENAI está lá dentro, o SENPEC está lá dentro. É como eu digo, é uma junção de forças para que a gente possa, todas essas instituições de ensino, juntos, ofertar o que tem de melhor para a nossa população, para que a gente possa dar uma qualificação voltada para o trabalho. Esse diagnóstico, tanto as empresas por meio dos presidentes de sindicatos ou por meio do próprio empresário, identifica que nós estamos precisando de um técnico nessa área. E aí nós temos um modelo que a gente pode customizar. Antigamente, há 15 anos atrás, isso não era tão possível, era meio engessado os portfólios. Hoje, se chegar uma empresa, por exemplo, a Fortescue já está com ali dentro da ZPE, em função do hidrogênio verde, tem está bem perto aí, eu acho que de concretizar, mas ele já tem 2 anos um contrato com a FIEC, com o SESI e com o SENAI, exatamente para prospectar quais aqueles profissionais que, se eles realmente vierem a se instalarem, já ter esses profissionais no mercado, não ter que importar gente de fora e já tendo. E aí também a comunidade, né? Porque essas grandes empresas, grandes indústrias que se instalam dentro do nosso estado, existe uma preocupação muito grande para que a comunidade que fica ao redor, ela se aproprie e também essas indústrias possam trazer aquela população para que convivam de uma forma bem harmônica. E aí uma das vertentes importantes é a oferta de cursos profissionalizantes para aquela população, por meio do SENAI. Então a gente tem praticamente, você ter ideia, nós crescemos muito as nossas parcerias, nossos contratos com grandes, pequenas, médias e pequenas empresas, exatamente por conta dessa abertura que o SENAI tem em poder customizar cursos. A gente fala em P&D nas grandes empresas, mas uma coisa é fazer P&D, pesquisa e desenvolvimento, outra coisa é ter a mão de obra técnica. A parte de P&D é uma tarefa de cada empresa, que vai investir mais ou menos. A vocês cabe, portanto, formar o pessoal, formar quem vai trabalhar no chão de fábrica, formar técnicos no nível médio. Esse é o papel de vocês e hoje o mercado tem absoluta integração com vocês ou ainda há espaço a serem conquistados, setores menos integrados? Como é que é o mapa hoje? Bom, José, foi uma excelente pergunta, até porque, para esclarecer algumas situações que a própria população, até muitos empresários desconhecem. Nós temos um Instituto SENAI de Tecnologia e Inovação em Maracanaú, mas a sede dele é em Maracanaú, mas como a gente sabe, você sabe muito bem, que não se faz inovação sem conhecimento, a gente tem que ter conhecimento para fazer inovação. Então, além da gente preparar tanto aqueles nossos alunos do SESI, como a gente prepara os alunos do SENAI para poder operar em uma máquina, em um sistema. A gente tem também o Instituto de Tecnologia e Inovação, que as empresas também, hoje nós temos dentro do Instituto mais de 80 projetos de inovação, em editais de inovação rodando.
há 5 anos atrás a gente tinha no ano 5, 6. Hoje, 2025, nós temos mais de 80 projetos voltados para a inovação, para que as empresas possam melhorar, aumentar a sua produtividade, melhorar a competitividade. Então, não só SESI e Senai, pauta educação, saúde, segurança, mas também tem uma pauta importante que é a de P&D, que a gente também faz pesquisa, inovação e desenvolvimento. A propósito ainda de formação, a gente está com a agenda positiva na educação no ensino superior com o ITA. O ITA está chegando, tem cursos já focados no que seria demanda para o Ceará. A gente sabe que o ITA vai formar gente e que a gente espera que essas pessoas fiquem aqui. Mas vão ficar aqui se tiver negócio, se tiver empresa onde elas possam operar, senão eles vão só ser formados e vão embora. Como é que hoje a indústria do Ceará se prepara, Paulo André, dentro da FIEC, como é que é discutido isso, SESI, Senai, a FIEC como um todo, para que haja conexão entre o que vai ser de pessoal formado no ITA de alto nível versus o setor industrial no Ceará? Mas, Jocélio, o nosso presidente, Ricardo Cavalcante, eu posso dizer isso, eu trabalho com ele há 11 anos, é um estrategista. Quando o ITA veio anunciou, né, que vinha para o estado do Ceará, ali na base aérea de Fortaleza, o presidente Ricardo logo conversou com, à época, né, logo estava entrando como presidente da CNI, o Ricardo Alban, e o presidente Ricardo, se antecipando, já solicitou à CNI que o Senai ganhasse mais um instituto de inovação. E esse instituto vai ser anunciado, obviamente, no momento certo pelo presidente Ricardo, mas esse instituto vai também estar ao lado, dentro da base aérea, ao lado do ITA, e com empresas também, que a gente está chamando de PATEC, que é Parque Tecnológico. Então, o ITA vai formar um ensino superior, né, de altíssima qualidade, que também tem laboratórios. O Senai vai estar também ali, vizinho, com laboratórios para fazer também pesquisa, desenvolvimento e inovação, com laboratórios de ponta, junto com grandes empresas multinacionais, globais, que está sendo capitaneado pelo nosso presidente. O que quer dizer tudo isso? A sua pergunta foi realmente importantíssima. Aqueles alunos que estão saindo, se formando do ITA, ele já vai ter uma conexão naqueles 2 segmentos industriais que nesses primeiros anos vão ser ministrados no ITA, que é energia, né? Energias e sistemas. Olha a pauta aí, energias voltadas para energias renováveis e hidrogênio, amônia e por aí vai, e sistemas voltados principalmente para inteligência artificial e por aí vai. Então, esses 2 segmentos é exatamente o que o Senai vai atuar com laboratórios de ponta, que o presidente Ricardo já está conseguindo, já está praticamente certo, ele vai anunciar, mas eu estou só adiantando a sua pergunta porque essa conexão ela vai permitir que aqueles alunos sendo formados do ITA, eles possam estar aqui no estado do Ceará ou do Nordeste contribuindo diretamente para o desenvolvimento do nosso estado. Porque, com certeza, grandes indústrias que estão sendo instaladas e que vão ser permitidas que fiquem dentro ali do parque tecnológico para fazer P&D, porque você sabe que existe a lei do bem, a lei da informática, está dentro das leis, tanto também os fundos setoriais, enfim, que essas empresas, vou dar um exemplo, como a Siemens, né, ela tem que investir também em PDI, inovação, e vai fazer inovação agora no estado do Ceará, porque vamos ter mão de obra qualificada tecnicamente, no caso de ensino superior, e também com o próprio Senai. A propósito do que a gente está falando, a gente falou em Pecém, falou em Fortaleza, o ITA aqui, e o Cariri e o interior do Ceará. A gente tem um desafio que é levar empresa lá para o interior. Nem sempre a melhor saída é levar a empresa, às vezes a solução para a economia é local. Mas como é que essa agenda de vocês conversa com o Cariri, por exemplo, para pegar um exemplo? Bom, vamos lá. Tanto Sobral, Zona Norte, o Cariri ali na Zona Sul do estado, o Senai, ele tem também uma particularidade importante, que é o SESI, ele precisa daquela escola física
aquela construção, porque os alunos têm uma jornada ali que pode começar no infantil até o ensino médio. Então, vão passar 9 anos, 10 anos ali na escola. No Senai, existe uma situação importante. O Senai pode estar dentro da sua escola física, como nós temos lá em Juazeiro, uma sede, Sim. mas nós podemos estar, como nós estamos, chamado atendimento in company, que é dentro da empresa. Vou dar um exemplo, a Vulcabras, M. Dias Branco, a própria ArcelorMittal, tem grandes empresas que o Senai praticamente ele está lá dentro. Ele é como se fosse quase como uma sede lá dentro, fazendo a qualificação profissional, a aprendizagem industrial ou na pauta da inovação. Então, a gente pode também ser in company. Outra situação também que a gente tem são as unidades móveis. A gente tem 5 unidades móveis no Senai, que pode ir lá para aquela comunidade, dar o curso técnico lá na ponta. E também com parcerias, seja com o poder municipal e com o poder estadual. Por exemplo, dentro de uma escola do governo do estado, que tem um contraturno que não tem, naquele período não tem, a gente pode fazer uma parceria e o Senai está lá dentro dando um curso, por exemplo, em Pereiro. Lá em Pereiro a gente está dentro lá da Brisanet, capacitando aquela turma lá dentro, o Senai vai lá. E em alguns momentos, em algumas situações, por exemplo, nós estamos em Juazeiro, Barbalho ali vizinho, Crato vizinho. Então, os alunos, como é tão perto, vai às nossas escolas. Então, a gente tem essa condição também diferenciada, da gente poder atender alguma indústria que não esteja na sede. Isso aí a gente faz muito. Tá. Vocês tinham uma unidade, ainda tem, mas a Barra do Ceará era uma referência, porque no passado a Barra do Ceará era um polo industrial. As indústrias foram saindo, tinha a Velejac, tinha a Esmaltec, foram saindo. Ficou muito grande aquilo lá. Acho que a Prefeitura, o Estado, me corrija, tem uma unidade onde vocês tinham toda a área. Mas vocês ainda estão lá, ainda tem piscina, tem estádio, tem um curso de formação na área de mecânica. Automotiva, né? Automotiva, vocês têm convênio com montadoras. Queria que você começasse falando sobre a presença física do Sistema S, leia-se FIEC, SESI, Senai, na Barra do Ceará. Vamos lá, a Barra do Ceará ele tem, salvo engano, 16 hectares, é muito grande. Então, nós temos lá o Senai. O Senai, nós temos um centro, até lhe convido, importante se você quiser levar também um grupo de jornalistas, de amigos, para conhecer o Centro de Excelência em Transição Energética, que leva o nome do Dr. Jurandir Picanço, né? Que é um ícone da nossa energia, aqui no nosso país, né? Não é nem do estado do Ceará, nosso país, Dr. Jurandir. Que tá na FIEC. Está na FIEC, ele é consultor já. Ex-presidente da Coelce. Ex-presidente da Coelce, professor, né? Foi meu professor na Universidade Federal. Então, e nada impede que se homenageie em vida no Sistema S, né? Com certeza, é muito feliz, viu? Dá uma credibilidade muito grande ao sistema FIEC. Então, lá tem um centro de excelência em transição energética, um dos melhores. Eu estou dizendo aqui, é o que a própria GIZ fala, a Enel, por exemplo, nós melhores do mundo. Mas eu digo, por que é um dos melhores do mundo? Porque nós temos essa pauta da energia, então nós temos lá parcerias formadas, rodando com a GIZ, que é a agência alemã, nós temos com a própria Enel, é o maior centro de treinamento da América Latina, lá. Nós temos com a Maersk Training. Maior que a Enel São Paulo, é isso? Maior que a Enel São Paulo, o centro de treinamento. Tá. Maior do que lá. Nós temos a Maersk Training, que é uma das maiores empresas do mundo na área de capacitação e treinamento em energias eólicas. Nós temos com a BIQ, com a Macro Engenharia, que é na área de logística. Nós estamos formando agora com a CARE, com a Goodyear. Deixa eu ver se eu não esqueci mais algum. Bom, nós temos essas a Soul Energy, enfim, são parcerias concretas que você diz, mas que parcerias são essas? Além deles levarem os seus colaboradores ou novos para ser capacitados, eles também ainda doam equipamentos, fazem doação de laboratórios, de placas de sistema fotovoltaica. A Aeres, não podia deixar, a Aeres nos doou todas as pás eólicas para a gente fazer o treinamento de reparo de pá eólicas. Então, nós temos essa pauta da energia muito forte. Fica na Barra. Fica na Barra. Nós temos lá também a área de calçados, nós temos a área automotiva. Na área automotiva nós temos hoje 12 montadoras com contratos conosco.
A Yamaha foi a última agora para motos. Tá. E agora, vamos abrir agora, você vai gostar de estar lá, para motores náuticos também, com a Yamaha. Então nós temos todo aquele... Eu acho que você já visitou lá, né? Já. Então nós temos as montadoras, os carros, os automóveis, caminhão, e temos todas as ferramentarias, que são oficinas relacionadas a cada montadora. Traduzindo, vou pegar um exemplo aqui. Uma das montadoras que está lá, por exemplo, é qual? Diga um de carro aí. Tem a Volkswagen. A Volkswagen, ela pega um carro novo, sim, manda lá de São Paulo, onde ela fabrica, entrega para vocês formarem mecânicos. Exatamente. Esse mecânico formado por vocês vai atuar nas concessionárias dela na região, porque é mais barato para ela, é mais interessante para ela, ela confia em vocês para formar esse profissional aqui e não levá-lo lá para São Bernardo, por exemplo. A lógica é essa? Essa é uma das lógicas, é exatamente isso. E a outra é a gente abre, eles também permitem, abrir para a comunidade para a população, formar em técnica e mecânica automotiva. Usando o carro dela. Usando o carro dela, e aí a pessoa pode, exemplo, tem uma oficina mecânica, né, de conserto, aí o cara tem lá, diz, eu preciso de mão de obra qualificada, minha empresa está crescendo, minha oficina está crescendo, aí a gente capacita, e essa pessoa não vai para a montadora Volkswagen, mas vai para a oficina do... Qualquer uma. Além disso, e também, algumas, a Toyota está lá, ela tem também dentro do seu planejamento estratégico, né, mundial, eles têm também a sua área de social. Então eles chegam para a gente, para o Senai, e dizem, nós temos aqui R$100 mil para gastar durante o ano em qualificação profissional, em injeção eletrônica, de automóvel, mecânica eletrônica, tal, pintura. E eles escolhem o Senai, contrata o Senai para a população para ter mão de obra qualificada dentro do seu planejamento social da empresa. Então isso é super importante. E também temos uma escola do SESI, lá dentro da Barra, que é chamado, né, foi inaugurada há pouco tempo, com o nome do ex-presidente, amigo Beto Student, né, que ele foi para a inauguração com o nosso presidente Ricardo, e uma escola para 1.000 alunos, mas assim, como uma escola de referência fantástica. Nós temos, aí na parte do SESI, academia, nós temos hidroginástica, aquela área da piscina, crossfit, beach tênis, enfim. E também, a sua pergunta inicial, temos uma área lá que abriga o governo do estado através de uma escola e uma outra da prefeitura que também está lá, dentro desse complexo educacional. Então, a filosofia do nosso presidente Ricardo é parcerias. Então, um ajuda o outro. Vou dar aqui um exemplo claro. Terminando o curso lá, um dos cursos do ensino médio da prefeitura, por exemplo, esses alunos, eles vão às vezes para o Senai, estudar lá no Senai também. Então, é um ganha-ganha. A população cearense ganha, o Estado ganha. Maravilha. Paulo, teríamos muito mais assunto para tratar. Acho que deu para entender um pouco do que é o trabalho de vocês, o trabalho do SESI, do Senai, braços da FIEC, que faz 75 anos e que certamente interessa não só quem está na indústria do Ceará todo. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, vamos em frente, vamos fazer a diferença aí nesse estado aí, com 75 anos da FIEC. Muito bem, eu conversei com o Paulo André Holanda, Paulo André, que é o homem que toca SESI e Senai. No Senai ele é diretor regional e no SESI ele é superintendente regional. E a FIEC, como eu disse, completa 75 anos e é tema do capítulo especial do Anuário do Ceará nesse ano, edição 25-26. Anuário que é uma edição luxuosa de 680 páginas, 14 capítulos, um deles sobre a FIEC, que você pode adquirir em bancas, livrarias ou na versão online. Online é de graça em anuariodoceará.com.br. A gente também tem conteúdos do anuário na Rádio Povo CBN 95.5, Rádio Povo CBN Cariri 93.5. Tem também conteúdos que vão ser distribuídos para você pelo YouTube, também em formato de podcast. Essa conversa, por exemplo, você pode ver em podcast, na TV O Povo, também no canal FDR e também acessando as redes sociais, Fundação Demócrito Rocha e Anuário do Ceará, tudo isso no Instagram. Até o próximo programa. Tchau.